Bom, pessoal, aqui nós vamos fazer aqui um pequeno teste aqui, né, nessa área. Não é um trabalho real, mas é somente uma ilustração para a gente usar no Cloud Compare, né? Nós temos aqui uma nuvem de pontos, essa aqui bem pequenininha, aqui tem um pequeno lago. Nós vamos simular aqui a criação de uma superfície nessa região, é, em um corte de 30 graus aqui, mais ou menos, e rente com o fundo desse lago aqui, né, nesse lago aqui embaixo, certo? Esse pequeno lago. Aqui tem alguns pontos, é somente de orientação de onde será o corte, não precisa ser preciso, mas vamos ver como é que fica isso aqui, né? Então, vamos lá. Então, muito bem, já estamos aqui no Cloud Compare, né? Essa aqui é a versão 2.14 beta. E nós já temos os arquivos aqui também. E a única coisa que eu vou fazer sobre esses arquivos é simplesmente puxar e arrastar, né? É o que nós vamos fazer. Esse arquivo aqui, lesson.copy.las, é do QGIS. É quando o QGIS prepara para a nuvem para ser recebida, né? Vamos dizer assim, lida e processada rápida. Bom, aqui agora tem um shift, né? O global shift, em que ele vai eliminar essas coordenadas. Não é bem eliminar, mas memorizar e tirar isso aqui para trabalhar com valores menores. Lembrando que nós estamos trabalhando no sistema de coordenadas aqui ao 25 Sul, né? É UTM 25 Sul. E tem que ser UTM, obviamente, no Cloud Compare, né? Também vamos importar os pontos só como visualização, né? Basta clicar e arrastar. Ele aqui já tem o LF Tools que você usa para preparar esses pontos, né? Eu os tinha aqui e eu preparei com essa ferramenta aqui do LF Tools, tá? É importante você usar essa ferramenta, porque já traz tudo colorido, as cores decididas, né? Definidas, tudo direitinho aqui, basta dar um OK, yes. Ele também já vai fazer o Global Shift. E os pontos estão aqui. Só para visualizar esses pontos, vamos trabalhar aqui um pouquinho com a visualização deles, tá? Aqui, point size. Nós vamos colocar aqui 10. Tá bom. É só para a gente vê-los aqui na nossa nuvem de pontos, tá? Note que a nuvem de pontos tem alguns pontos outliers aqui. Nós precisamos tirar isso. O que eu vou fazer é simplesmente vir aqui em Tool, seleciona primeiro a nuvem de pontos, né? Vou selecionar, viemos em Tools, Clean, SOR Filter. Esse aqui vai ser um pouco severo, mas não, tá bom. Vamos deixar assim. É bom que fica mais leve, né? Então aqui nós temos agora a nossa nuvem de pontos limpa, ok? Vamos trabalhar com essa aqui. Os pontos estão, como eu disse, aqui. E agora nós vamos criar a superfície, né? Como é que a gente pode criar superfícies no Cloud Compare? Olha, para criação de pontos, você cria aqui em Tools, Pick Point. Você pode
criar um ponto qualquer aqui, por exemplo, clica aqui, ele vai registrar, pegar e capturar esse ponto da nuvem e você simplesmente vem aqui, ó, salvar, e agora ele virou, isso aqui se tornou um ponto, tá vendo? Se eu fechar aqui agora, esse ponto agora, que estava aqui agora, né, com esse label, né, eu posso até deletar esse label aqui, esse ponto agora esse ponto era um ponto físico, né? Existia mesmo. Mas não nos serve isso. Para criar linhas, não nos serve para agora, para o momento, né? Para criar linhas é a mesma coisa. A gente vem aqui, Tracing, Polyline, e nós vamos criar. Eu já vou fazer isso aqui agora, porque essa linha, ela vai... não precisamos aqui acertar, dar um ESC aqui. Se você quiser recomeçar, você pode dar um ESC, ou então você pode simplesmente desfazer aqui, olha, nessa barra de controle. Eu vou aumentar aqui a largura, o snap eu vou deixar em 1 para pegar um ponto mesmo, tá? E vamos pegar esse ponto aqui, vamos tentar, ok? E aqui. Vamos lá, tem que até ele acertar um. Ok, deu um clique com o botão direito, ele fechou aqui a linha. Se eu viesse clicando nos pontos aqui, ele seguiria esse interior aqui, tá bom? Ele seguiria o terreno, né? A polyline seguiria o terreno, mas aqui eu fiz direto porque isso aqui é só uma referência onde eu quero que a superfície caia aproximadamente. Aqui, pessoal, a gente pode exportar essa polyline, né, para um banco de dados. Para mim, só eu posso desfazer, refazer, cancelar, certo? Posso adicionar mais pontos aqui nessa polyline, dar continuidade, mas eu vou confirmar essa polyline e virou aqui uma polyline, uma linha de referência. Vamos selecionar essa polyline e eu venho aqui agora em Plane, certo? Edit, Plane, Create. Como eu quero que esse plano tenha 30 graus de inclinação, eu vou colocar 30 graus aqui. Sobre onde ele vai cair. Aqui já tem uma orientação da linha onde eu selecionei, mas eu posso clicar aqui em Pick no centro do ponto, né, do plano, né, onde vai ser o centro desse plano. Eu vou clicar aqui, olha. Eu não estou conseguindo pegar agora, mas basta ir clicando, você acha um ponto da nuvem e ele capturou. Tá vendo aqui? Se você tivesse uma coordenada central, bastaria você introduzir essa coordenada aqui, olha. Se você exige uma grande precisão no centro desse plano, você simplesmente digitaria a coordenada aqui e ele cairia no centro. Não é o meu caso agora. Bom, ele criou aqui, então, um plano e não tem nada a ver com a direção como eu quero, né? Mas tem a inclinação que eu preciso. Então, o que eu vou fazer agora? Nós precisamos rotacionar esse plano para que ele coincida com a face aqui da estrada. Esse é o meu objetivo. Então, eu posso aqui tirar essa polyline agora. Também os pontos levantados, não há necessidade. Talvez sim, porque eu preciso dessa largura, certo? Dessa extensão aqui. Então, vou selecionar o plano e
a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou editar esse plano. Botão direito nele, editar. E aqui a gente tinha esse tamanho, mas eu vou colocar 20 e 30 nesse plano, tá bom? Então, nós editamos, o centro permanece o mesmo, ok? Ele ficou maior agora, tá bom? Bom, nós temos que rotacionar e posicioná-lo aqui corretamente. O centro dele aqui já está no lugar certo. Então, o que eu vou fazer? Para rotacionar, nós vamos aqui em Translate, Rotate, essa ferramenta aqui. Ela pode ser expandida para avançado, mas para o nosso caso, isso aqui a gente faria rotação precisa, né, de incrementos. Você dá forward, quer dizer para frente, e ele vai dar um passo do quanto você configurou aqui para rotação e para translação, para frente e para trás, para frente e para trás. Mas não é o nosso alvo. Para nós, basta essa configuração. Então, aqui, mais uma vez, como é que funciona? Pausa, certo? Se você quiser dar uma pausa e mexer aqui, certo? E ligar o play. E agora, essa rotação funcionaria com o mouse também, certo? Desfazer. Eu vou desfazer, confirmar e cancelar. Não é o nosso alvo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte: mantendo o centro, eu não quero trasladar, não vou fazer o traslado, é o translate, né? Eu vou apenas rotacionar. E eu vou rotacionar no eixo Z, certo? Porque eu quero rotacioná-lo simplesmente assim. E agora, ele trava os outros eixos e mantém a rotação em Z. Olha que quase deu certo ali, né? Quase já está dando certo. Eu posso dar uma pausa aqui, olha. E agora eu posiciono de uma forma correta aqui, tá? Vou ligar de novo, mas eu vejo que eu preciso fazer uma translação, né? Então eu vou desligar Rotate e vou trasladar no eixo, não lembro aqui agora, o eixo X, né? Eixo X. Agora aqui é botão direito, viu, do mouse, tá? Botão direito do mouse, pessoal. Beleza, muito bem. Desliguei aqui, dá uma pausa, rotacionar. Pegou aqui os pontos, está no local correto. É exatamente isso que eu preciso. Exatamente. Muito bem. Ok. Muito bem. Esse plano já me atende. Agora eu preciso de um outro plano, porque eu preciso que o corte seja feito na profundidade desse lago aqui, na horizontal. O que é que eu vou fazer então? Vou confirmar aqui esse plano nós vamos chamar de 30 graus. Tá bom? Vou dando o nome. Isso é importante, viu, pessoal? Essa nuvem aqui, eu vou deletar ela, não preciso mais dela, a original. Essa aqui eu mantenho. Os pontos levantados também não preciso deles, mas eu vou deixar simplesmente aqui. E, gente, eu estou esquecendo, vamos salvar isso aqui, certo? Principalmente projeto BIM, vamos colocar aqui, lesson, BIM, lesson. Eu vou salvar como um binário, quer dizer, o arquivo próprio do Cloud Compare. Mas se você quiser salvar cada um desses aqui, para não perder, você pode vir aqui, olha, salvar a entidade corrente e você pode salvar. Por exemplo, esse plano eu poderia salvar e aí eu posso salvar como em vários formatos. O meu interesse aqui agora é isso aí.
vamos agora criar um plano para esse ponto aqui, certo? Vamos criar um plano aqui agora. E eu vou aproveitar essa edição que nós temos aqui, de plane, que já preserva o mesmo centroide desse plano como centro de referência desse plano. A única diferença é que eu vou colocar agora 0 graus aqui, para que ele fique no sentido plano em 0 graus, certo? Sem inclinação alguma. Bom, então vamos fazer aquelas edições. Esse aqui eu vou chamar de... vamos lá, vamos chamar 0 graus. Tudo em português e inglês, né? Misturado aqui. Bom, mas vamos fazer mais uma edição. Eu preciso que ele tenha 20 e 30 metros, né? Bom, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos rotacionar esse plano, tá? Vamos rotacionar. Aqui, deixa eu desligar o outro. Não esse. Mudei o nome do plano errado, mas não tem problema. Aqui o importante é saber que esse aqui está no local certo. E então nós vamos aqui editar, de novo, plano. Vamos colocar 20 e 30. Ok. Vamos desligar o outro novamente. Nós precisamos fazer uma rotação aqui, certo? Que coincida com esta estrada, né? Então, a primeira coisa é, vamos fazer aquela rotação, você já sabe como é, em Z. Travei o Z e vamos rotacioná-lo. Deixa eu colocar aqui na visão de topo, fica mais fácil. Vamos rotacioná-lo, certo? É exatamente isso que eu preciso. E dá um OK. Mas agora eu preciso posicionar esse plano no fundo desse poço. Eu não preciso com muita precisão, mas eu posso fazer o quê? Vou desligar aqui e veja que essa nuvem tem uma forma simples de a gente saber aqui a área mais profunda, né? Vamos assim dizer. A forma mais simples, rápida, é essa aqui. Eu vou clicar na nuvem, vou selecionar a nuvem, vou aqui em Tools, Projection, e vamos exportar coordenadas para o Scalar Fields. E o que ele vai fazer? Ele vai atribuir, ele vai pegar as coordenadas que eu selecionar aqui da nuvem, de cada ponto, e vai exportar para o Scalar Field. Eu vou fazer aqui, você vai ver. Então, ele agora mostra para mim aqui agora essa nova simbologia que diz os pontos mais profundos, né? A coordenada Z. Então, o que eu vou fazer? É simples, eu vou simplesmente vir aqui e vou puxar essa simbologia para o último aqui. E eu já sei, então, qual é a parte mais profunda dessa nuvem de pontos, que é exatamente isso aqui. Para esse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele plano, ligar novamente aquele plano, certo? E eu vou ter que baixar ele aqui, descer
até aquela região lá, né? Eu já sei que ele está aqui em 0 graus, né, do jeito que eu quero. Eu vou precisar aqui, então, selecionar o plano. Vir aqui, agora nós vamos fazer um translate, mas nós vamos fazer o translate aqui em Z. Vou desligar a rotação, que eu não quero rotacionar. Simplesmente eu vou, lembre-se, translate é o botão direito do mouse. Então eu vou puxar, certo? E agora eu posso posicionar ali, bem próximo de onde eu quero. Deixa eu ver aqui, visão de topo. Isso aqui. Então, agora vamos dar uma pausa aqui. E por aqui a gente vai enxergar melhor, né? Por baixo dessa. Vou desligar aqui o pause. E pronto. Isso aqui. Estou pegando as últimas coordenadas para o meu caso, que não preciso ser muito preciso, né? Não necessita. E agora, ligando o outro plano, nós temos. Deixa eu voltar aqui a nuvem para a lateral. Isso. E é exatamente isso aqui que nós precisamos, né? Essa inclinação de corte e esse plano aqui. Deixa eu voltar a nuvem para tirar aqui do Scalar Field, voltar para RGB. Ok. Bom, o que funciona aqui agora é o seguinte, o Cloud Compare, nós vamos criar uma superfície e tem que ser uma nuvem de pontos, né? Então, lembre-se disso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esses planos em nuvem de pontos. É bem simples, mas primeiro eu vou agrupar esses esse plano, né? Vamos colocar esse grupo mais ou menos. Deixa eu colocar isso aqui para dentro, não. Só um instantinho. Delete, deletar o grupo. Sim. Vamos criar aqui fora um grupo vazio. Vou selecionar, arrastar para esse grupo. Esse aqui nós vamos chamar de planos. Planos. Vamos criar mais um grupo aqui, vazio. Esse grupo eu vou chamar de obsoletos, porque são essas entidades que nós não vamos mais usar, tá bom? E aqui nós temos a nossa nuvem de pontos. Em planos, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar esses planos em nuvem de pontos, tá? Isso aí. Então, primeiro salvar, né? Vamos salvar de novo, substituir aqui, lesson, pronto, salvou. Agora, vamos converter isso aqui em planos, esses planos em nuvens. Então, eu vou até adicionar aqui um grupo aqui, que a gente vai chamar de... você pode chamar qualquer nome, né, primitivo, mas eu vou chamar de base, certo? E então eu vou pegar esse plano aqui, vamos em Tools, Editing, Meshing, Edit, Mesh, e vamos aqui em Sample Points, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele plano e vamos transformar numa nuvem densa, né? Aqui você pode fazer experiências, mas aqui eu estou deixando uma nuvem de 100 mil pontos. Acho que já atende. Deixa me ver, atende. Tá bom?
Então, essa nuvem, eu vou colocar aqui em base, certo? O mesmo eu vou fazer para esse outro plano. Eu vou editar, Mesh e Sample Point. Eu vou permanecer com a mesma densidade e eu vou colocar aqui em base. Planos eu já posso desligar e eu vou colocar planos dentro de obsoletos, numa forma de organizar. Você pode ter a sua forma de organizar da sua maneira, tá? Então, aqui nós temos essas nuvens. O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui numa perspectiva em que eu consiga ver essas linhas e fazer um corte, né? Isso, ótimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa nuvem aqui e vou cortar. Espera aqui, só um instantinho. Qual é essa? Essa aqui, vamos lembrar que essa aqui é a inclinada, tá? Então, para cortar, eu vou usar aqui a tesourinha, né, de segmentação, é a inclinada. Então, eu vou simplesmente clicar aqui, nesse ponto, e nesse, e eu vou jogar fora, né? Jogar fora, tá bom? Para jogar fora, posso simplesmente dar um confirmo, né? Mas primeiro eu vou dar uma pausa aqui. Primeiro eu vou dar uma pausa aqui. Desculpa aqui. Deixa eu voltar a fazer. Eu dei um ESC sem querer aqui, né? Então, dá um ESC novamente. Scissor. Apanhando aqui para o mouse. Então, eu vou pegar simplesmente daqui. Eu não preciso de alta precisão aqui. E basta essa parte jogar para fora. E eu vou, no meu caso, eu não preciso separar essas nuvens. Basta simplesmente jogar no lixo essa parte, certo? Então, agora eu tenho esse pedaço cortado, tá bom? Vamos cortar também esse aqui, né? Esse aqui, tá bom assim. Vamos cortar esse ponto aqui e essa nuvem. Ah, não, vai ser essa aqui, ok? E a mesmo procedimento, Scissor, eu vou colocar aqui bem próximo. Vamos selecionar aqui. Deixa eu visualizar aqui tudo. De novo. Scissor. Ok. Vamos tirar esse pedaço fora. Para fora. Ok. Ok. Isso. Vamos salvar, né? Continuar sempre salvando. Importante. E aqui a gente já tem um bom trabalho. Não precisa mais do que isso, tá? Se você quiser mais dedicação aqui, você também pode fazer esse trabalho aqui. Vamos fazer isso. Vamos aqui pegar esse ponto. Preciso. Ok. E vamos fechar aqui com o botão direito. Jogar para fora. Cortar. Muito bem. Muito bem. Aqui já está pronto. Vamos
unir, mesclar essas duas malhas, né? Então, a gente pode mesclar, merge, aqui, olha, merge point cloud, e nós unimos nessa aqui. Vou desligar e você vai ver como é que ficou. Isso aqui. Muito bem, essas duas aqui eu já posso jogar em obsoletos, tá? Certo. Vamos salvar de novo, não esquece. E deixa eu ligar agora a base, certinho. Para ficar melhor, pessoal, agora nós podemos fazer cortes. Nós podemos fazer cortes onde nos interessam. Deixa eu ligar novamente aqui só os pontos. Estão aqui, certo? E eu posso fazer um corte nessa nuvem base, essa aqui, nesse ponto aqui, e cortar também a minha nuvem, a nossa nuvem principal, certo? Vamos selecionar, vamos na ferramenta Scissor, eu vou pegar daqui, pegando aqui onde estão os pontos, fazer o corte nessa parte, botão direito, jogar para fora e confirmar que para mim essa deleção está ok. Vou aproveitar também e cortar a nuvem original, tá? Então a nuvem original está aqui. Eu vou pegar a tesoura, vamos pegar essa mesma direção, certo? Aqui assim. É somente um aparato. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar isso aqui. Somente aparar por uma questão mais estética mesmo. E vamos jogar para fora. Ok? Eu poderia fazer isso ali mais próximo, né? Bom, aqui está a nossa nuvem de pontos, né? A superfície, e eu já posso começar a fazer comparações, porque agora eu tenho uma superfície de base. Sobre a aula de... aqui você poderia fazer o corte aqui também, né? Um corte desta forma, mas o objetivo aqui é como você pode montar uma superfície de base, uma superfície no Cloud Compare, e no restante sobre a questão de corte e aterro, cálculo de volumes, você já tem na aula do professor Leandro, né? Vamos ficando por aqui. Esta é a forma em que você pode criar superfícies no Cloud Compare. Essa é uma delas, uma das mais simples e práticas.